Davi foi um rei em Israel, inclusive muito amado pelas pessoas de Israel. E a gente consegue aprender algumas coisas na vida, através da vida de Davi, da história de Davi. E é por isso exatamente que hoje o Senhor falou comigo, aliás, Ele já vem falando há algum tempo a respeito dos nossos relacionamentos. Relacionamento, às vezes quando a gente fala de relacionamento, parece até que a gente está falando de namoro, ou de noivado, ou de casamento. E na verdade, relacionamento é todo convívio que nós temos uns com os outros. Seja desde uma amizade, seja desde o relacionamento no nosso trabalho, na igreja, onde a gente estiver, nós nos relacionamos. Nós, seres humanos, fomos feitos para sermos seres sociais. Nenhum outro ser vivo consegue ter essa característica que nós temos, de se relacionar uns com os outros, através de um diálogo, através do pensamento, através do intelecto. E uma coisa que Deus estabeleceu desde o princípio foi a interdependência dos seres humanos. Sabe o que significa isso? Olha para o seu irmão e pergunta para ele: você sabe o que significa isso? A interdependência significa que eu e você dependemos uns dos outros. Quão maravilhoso isso é, né? É muito bom saber que nós dependemos uns dos outros. Porque se nós não dependêssemos de ninguém, nós nos acharíamos superiores uns aos outros. Mas é justamente porque nós precisamos. Eu estava até lembrando, eu chamei aqui a irmã Cacilda, o Danilo e o Almir para a gente fazer esse louvor no início. E eu estava lembrando, se só eu tivesse cantado aqui, sozinho, sem instrumentos, sem a ajuda das pessoas, não teria sido a glória de Deus. O ministério de louvor que antes de iniciar a palavra, subiu aqui, se apresentou, que louvou ao Senhor, eles fizeram tudo em conjunto, em relacionamento, porque nós dependemos uns dos outros. Há um princípio no reino de Deus, chamado princípio da interdependência. E esse princípio, ele determina que nós, seres humanos, precisamos interagir em grupo. Onde nós estivermos, irmãos, a gente interage em grupo. No seu trabalho, quem aqui trabalha sozinho numa sala, não tem chefe, não tem colega, não tem ninguém? Alguém aqui? Ninguém. Na sua escola, aqui na própria igreja, onde nós estivermos, vai existir relacionamentos. E a palavra de Deus, ela é, na verdade, uma coletânea de histórias que tratam de relacionamentos. Desde Gênesis até Apocalipse, a gente vai observar que Deus está sempre falando de relacionamentos entre pessoas. Por isso que lá em Gênesis, Deus criou Adão, mas aí Ele viu que Adão estava triste, sozinho. Então Ele disse: eu vou criar para Adão uma companheira, uma auxiliadora. Porque Deus percebeu que o homem sozinho não conseguiria viver feliz. Lá no livro de Eclesiastes tem um versículo que diz assim: 2 é melhor que 1, e eles vão mais longe. Então o autor estava querendo dizer que quando você está sozinho, você não consegue ir muito longe. Mas quando existe 2 ou mais, é mais fácil chegar onde se quer chegar. O próprio Senhor Jesus, Ele disse assim: olha, aonde houver 2 ou mais em meu nome, eu estarei presente. Por quê? Porque o Senhor Jesus ele também percebia que nós dependemos uns dos outros até para buscá-lo, até para estar na presença dEle. É importante que estejamos em relacionamentos. Mas a questão toda é qual tipo de relacionamentos que nós temos tido na nossa vida. Relacionamento é algo tão importante, irmãos, na vida de um ser humano,
que um relacionamento consegue destruir a vida de uma pessoa ou abençoar a vida de uma pessoa. Lembre-se, eu estou falando de relacionamento em todos os sentidos, desde o colega de trabalho até o seu cônjuge ou a sua cônjuge. Nós precisamos e temos que saber exatamente quem são as pessoas que nós estamos nos relacionando. E aí, às vezes você pode pensar assim, mas Israel, o que isso tem a ver com Davi? Os irmãos vão ver que a história de Davi nos dá uma aula sobre relacionamentos. Porque Davi foi um homem que viveu vários tipos de relacionamentos. Assim como outros homens na Bíblia, mas Davi ficou bem mais fácil de perceber os diversos tipos de relacionamentos que Davi viveu. Olha, irmãos, as pessoas, cada um de nós podemos contribuir na vida do outro. Nós precisamos enxergar uns aos outros dessa maneira, de que o meu próximo existe para contribuir para o meu sucesso. Eu até anotei uma coisa interessante que Deus estava me fazendo pensar. Nós precisamos ser transformados por pessoas, e as pessoas, elas precisam ser transformadas por nós. É por isso que Deus instituiu o princípio da interdependência. É por isso que Deus nos colocou para viver em relacionamentos. Por quê? Porque através dos relacionamentos é que Deus nos molda, é através dos relacionamentos que Deus nos transforma, é através dos nossos relacionamentos que Deus cumpre em nós os planos que Ele tem. Então, olha, você é alguém que Deus vai utilizar, que Deus vai usar para me transformar. E eu sou alguém que Deus vai usar, que Deus vai utilizar para te transformar. Através do nosso convívio, Deus usa uns aos outros para nos transformar. É por isso que às vezes você, esposa, pode até dizer assim: mas o meu esposo é muito diferente de mim. Ou você que é esposo diz: mas a minha esposa é muito diferente de mim. Mas realmente Deus não fez ninguém igual ao outro. Nós somos diferentes, porque o propósito de Deus é que um transforme o outro. As diferenças que há no meu irmão servem para completar o que eu não tenho e para transformar o que precisa ser transformado. As diferenças, as dificuldades de relacionamento servem sim para o nosso crescimento. E aí, através da história de Davi, como eu disse, a gente vai encontrar um pouco mais falando sobre relacionamentos. E o salmista Davi fez esse texto no momento que ele estava vivendo uma grande tribulação. É por isso que ele está agradecendo a Deus, ele está louvando a Deus, porque o Senhor o livrou dos grandes inimigos. Na história de Davi, irmãos, a gente pode encontrar 4 tipos de relacionamentos. Eu vou citar para os irmãos. Existem os relacionamentos oportunos, os relacionamentos que confrontam, os relacionamentos que destroem e os relacionamentos que multiplicam. Repita comigo: relacionamentos oportunos. Vamos lá, eu falo, você repete bem alto, também para não esquecer mais. 1, 2, 3. Relacionamentos oportunos, relacionamentos que confrontam, relacionamentos destrutivos e relacionamentos que multiplicam. Os irmãos vão entender melhor como é que vai funcionar esses relacionamentos na nossa vida. Abra sua Bíblia aí para acompanhar comigo, lá no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 16. A gente vai falar agora sobre os relacionamentos oportunos. Salmo 17, 1 Samuel 16, a partir do versículo 11. A partir do versículo 11. Amém?
Vamos lá, 16:11. Diz assim, ó. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa, sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Irmãos, esse primeiro relacionamento que a gente encontra na história de Davi é chamado de relacionamento oportuno. Por que oportuno? Porque são aqueles relacionamentos que Deus utiliza para nos dar oportunidade. São aqueles relacionamentos que Deus dá para nos ajudar a chegar em um outro patamar. Vamos pensar, quem era Davi? A palavra de Deus diz que Davi não estava com seus familiares. Toda a família estava reunida, mas ele estava isolado. Ele estava isolado cuidando das ovelhas no campo. Mas a gente percebe que Deus utilizou um homem que Davi nem conhecia para mudar a história dele. Ele saiu de um simples moço que cuidava de ovelhas para ser ungido rei de Israel. E é tremendo isso, porque às vezes você pensa: mas onde na minha vida eu encontro relacionamentos oportunos? A gente encontra relacionamentos oportunos, irmãos, quando Deus usa pessoas que às vezes a gente nem conhece para nos dar oportunidade. Oportunidade de trabalhar, uma oportunidade de receber uma bênção que a gente não esperava, uma oportunidade de crescer no lugar onde a gente estuda, no lugar onde a gente trabalha. São relacionamentos oportunos que nós devemos agarrar. São bênçãos que Deus envia para nós. Esses relacionamentos, eles são usados para despertar o amor, o chamado, a presença de Deus em nós. São as oportunidades que Deus cria através de relacionamentos. Então, aquelas pessoas que você nunca nem ouviu falar, que você talvez nunca tenha visto, não se acanhe. Se chegar alguém assim na sua casa, para lhe dar uma bênção, para lhe entregar uma bênção, porque Deus está te entregando um relacionamento oportuno, uma oportunidade de você crescer, uma oportunidade de você galgar lugares maiores. É assim que Deus faz. Quando nós menos esperamos, Davi nem imaginava, mas Deus enviou Samuel na casa de Davi. Então Samuel é uma representação desse tipo de relacionamento, do relacionamento das oportunidades, de pessoas que nos oferecem oportunidades para crescer, que nos dão oportunidades para melhorar, para conseguir chegar cada vez mais alto. A esse tipo de relacionamento nós precisamos ser gratos a Deus. Agora a gente vai para outro tipo de relacionamento, que é os relacionamentos que confrontam. Vá comigo lá no 1 Samuel capítulo 17, no mesmo livro que você está, 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 42. 17, 42. Aliás, irmãos, vamos do 41, amém? Do 41, que é para poder os irmãos entenderem melhor o contexto. 17, 41. Diz assim, todos acharam? O filisteu, ele está falando aqui de Golias, tá certo? Filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu
campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Aqui é o segundo tipo de relacionamento na vida de Davi e que também vai funcionar na nossa vida. Que muitas vezes também acontece conosco. É os relacionamentos que confrontam. Quem são esses relacionamentos? Irmãos, os relacionamentos que confrontam são aqueles inimigos enviados por Deus. Eles são inimigos enviados por Deus para que a gente possa progredir, para que a gente possa alcançar aquilo que realmente Deus havia planejado. A gente vai ver que existem inimigos que o diabo envia, mas existem inimigos que Deus envia. E os inimigos que Deus envia, ele tem um propósito, é de nos fazer crescer. Os relacionamentos que confrontam, eles existem para nos fazer crescer. Sabe por quê? Porque ninguém conhecia Davi, ninguém sabia de Davi. Davi havia sido ungido rei. Mas quem era Davi? Um moço ruivo, como a Bíblia diz? Ninguém o conhecia, até que Deus planejou: vou enviar um inimigo na vida dele. Eu vou enviar um inimigo para que ele passe a progredir. E sabe o que aconteceu? Deus enviou Golias. E as características de um inimigo que Deus envia em nossos relacionamentos são assim. Geralmente eles são grandes, parecem insuperáveis, mas Deus está sempre no controle de todas as coisas. E foi justamente o que aconteceu depois que Golias chegou para Davi, afrontando o Deus de Israel, afrontando o povo de Israel. Davi foi lá e cumpriu tudo aquilo que os irmãos já conhecem, usou aquela arma, a pedra, jogou em Golias e ele caiu no chão e acabou morrendo. E Davi ainda degolou Golias. E a partir daquele momento, todo Israel e os inimigos de Israel passaram a conhecer quem era Davi. Aleluia. Então, os relacionamentos que confrontam são aqueles relacionamentos que nos confrontam, que nos colocam às vezes diante de uma condição que parece insuperável, inviável de vencer. Mas Deus utiliza esses relacionamentos para nos fazer crescer. E é justamente, irmãos, outro tipo de relacionamento que nós temos que agradecer a Deus. É muito difícil entender esses relacionamentos, porque nós temos uma visão muito limitada das coisas, e às vezes é muito difícil entender qual é o propósito de Deus. Mas a gente tem que estar em sintonia com o Espírito Santo para saber que aquele relacionamento é um relacionamento de confrontação, que vai servir para moldar o meu caráter, que vai servir para mudar a minha personalidade, que vai servir para que Deus me leve a voar como uma águia. O terceiro relacionamento na vida de Davi é os relacionamentos destrutivos. E aqui a gente tem que tomar cuidado. Olha para o seu irmão e diga para ele: tome cuidado com os relacionamentos que destroem. Os relacionamentos que destroem a gente vai encontrar lá no livro de 2 Samuel. Vamos lá para o livro de 2 Samuel. 2 Samuel. Do 1 ao 5. 2 Samuel 11, a partir do versículo 1. Amém? Todo mundo achou? Vamos lá. 2 Samuel 11 diz assim: Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém.
Uma tarde, levantando-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era ela. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliá e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxeram. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado de sua imundícia, voltou para a sua casa. Vamos ver aqui o 5. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. É o terceiro tipo de relacionamento que nós encontramos na história de Davi, que se chama relacionamento destrutivo. É um relacionamento que destrói. Por que é um relacionamento que destrói? Porque são os inimigos enviados pelo diabo. A gente viu que existem os relacionamentos oportunos, como é o caso de Samuel, na vida de Davi. A gente viu que existem os relacionamentos que confrontam, como é o caso de Golias, na vida de Davi. E existem relacionamentos que destroem, como é o caso de Batseba, na vida de Davi. Sabe por quê? Porque os relacionamentos, os inimigos que o inimigo manda, ele envia justamente com esse propósito de gerar destruição nas nossas vidas. Então, observe, irmãos, observe que tanto Deus como o diabo utilizam os nossos relacionamentos para nos prejudicar, para nos fazer, para nos abençoar, no caso de Deus, e para nos prejudicar, no caso do diabo. E os relacionamentos que destroem, eles fazem exatamente isso. Eles subtraem, eles prejudicam, eles fazem cair. Foi justamente o que aconteceu com Davi quando ele viu aquela mulher. Talvez aquela mulher nem imaginava que ela estaria sendo usada pelo inimigo. E os inimigos e os relacionamentos destrutivos, eles são assim. É diferente dos inimigos que Deus envia. Porque Deus, quando envia um inimigo, ele mostra que é um inimigo. É algo grande, é algo temeroso, é algo difícil. Mas Satanás, quando envia relacionamentos que destroem, ele faz parecer que é um relacionamento bom. Ele faz parecer que é um relacionamento bonito. Foi justamente isso que aconteceu com Davi. Davi, quando olhou para Batseba, só olhou a formosura. Mas ele não parou para pensar que aquilo poderia gerar um relacionamento destrutivo. Sabe, irmãos, talvez você esteja perguntando por que Deus escolheu hoje para tratar de relacionamentos. Porque o povo de Deus tem sido destruído pelos relacionamentos. O povo de Deus tem sido prejudicado pelos relacionamentos. A gente observa quantos jovens dentro da igreja às vezes saem porque não sabem escolher seus amigos. Quantos casamentos destruídos porque o jovem ou a jovem não soube escolher, não soube realmente escolher, fazer a opção certa no seu relacionamento amoroso. Quantos empregos, quantas coisas têm tirado o povo de Deus do foco por causa dos relacionamentos. O quarto relacionamento, ele é um relacionamento multiplicador. Volta lá para 1 Samuel 23, 1 Samuel, capítulo 23. Samuel capítulo 23, já é o último relacionamento, a partir do versículo 16. Diz assim: então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi a Oreza, e lhe fortaleceu em confiança em Deus, e lhe disse: não temas, Davi, porque a mão de Saul meu pai não lhe achará, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul meu pai sabe bem.
O quarto relacionamento na vida de Davi é um relacionamento multiplicador. São os relacionamentos que nós devemos também buscar e agradecer a Deus. No caso de Davi, o relacionamento multiplicador que a gente encontra, além de vários outros, porque a Bíblia relata que Davi tinha muitos amigos, Davi era muito querido aonde ele reinava, mas existe um relacionamento de amizade que a Bíblia relata, que é a amizade entre Davi e Jonatas, que é justamente um relacionamento multiplicador. O relacionamento multiplicador, ele é representado na nossa vida através dos amigos, dos familiares, do nosso cônjuge, porque eles acrescentam algo em nossa vida, eles nos apoiam nos momentos difíceis, eles nos ajudam a avançar. Lembre-se que Davi ele era um mero jovenzinho do interior. Imagine aí, aqueles jovenzinhos saíram do interior há pouco tempo. Então Davi não tinha nenhuma noção do que era reinar. Davi não tinha nenhuma noção do que era ser rei. Mas Jonatas, ele tinha sido filho do rei de Israel. Jonatas era filho de Saul, então ele tinha toda a experiência do reinado. E Deus colocou aquele relacionamento na vida de Davi, para que Davi aprendesse a ser rei, para que Davi aprendesse a reinar sobre o povo. A gente não vai ler aqui, mas você vai perceber que através desse texto que a gente acabou de ler, Jonatas, ele diz para Davi: Davi, eu te apoio. O meu próprio pai está te acusando, está tentando te matar, mas você será o rei de Israel e eu estou aqui para te apoiar. São esses que se caracterizam como os relacionamentos multiplicadores. É através desses quatro relacionamentos, é através desses quatro exemplos que a gente consegue, irmãos, perceber qual é o projeto que Deus tem para nós. O plano de Deus para nós é sempre que nós cresçamos, prossigamos, que a gente sempre alcance os lugares mais altos. Mas vai existir duas coisas que vai nos atrapalhar a cumprir o propósito de Deus. Nunca se esqueça disso. Há duas coisas principais que nos atrapalham de chegar ao propósito de Deus. A primeira coisa somos nós mesmos. E a segunda coisa são os nossos relacionamentos. A gente tem que saber olhar para os nossos relacionamentos e perceber qual é o relacionamento oportuno, qual é o relacionamento que está dando oportunidade para eu alcançar o objetivo. A gente tem que olhar para o nosso relacionamento e pensar: será que esse relacionamento é um relacionamento que me confronta? Será que Deus colocou isso daqui simplesmente para eu amadurecer? A gente tem que olhar para os nossos relacionamentos e perceber: será que esse relacionamento não é uma cilada do diabo? Será que esse relacionamento não é um prato do inimigo para que eu seja destruído e não alcance o objetivo que Deus determinou para mim? Ou ainda mais, a gente tem que olhar para os nossos relacionamentos e perceber se aquele relacionamento ele é multiplicador, que vem para nos apoiar, para nos ajudar, para nos fazer cumprir o propósito de Deus. Isso acontece não só na vida de Davi. Moisés também teve esses tipos de relacionamentos. Eu não vou citar todos, mas olha, Faraó foi um relacionamento de confronto na vida de Moisés. A própria Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Para quê? Para que Moisés e o povo de Deus cumprissem o que ele havia determinado. Faraó era um inimigo de Israel, mas não era um inimigo qualquer, era um inimigo de confronto. Deus ia utilizar aquele inimigo, aquele relacionamento, para fazê-lo avançar, para fazer o povo de Israel avançar. Jesus também teve inimigos de confronto. Judas é um exemplo. O próprio Deus destinou que houvesse aquele tipo de situação, que Judas desistisse, para que Jesus cumprisse
seus propósitos. Assim como Jesus também teve relacionamentos multiplicadores, a Bíblia diz que quando Jesus estava no jardim do Getsêmani, precisando de um apoio, precisando de uma força, ele chamou 3 homens, 3 amigos, para o ajudar. São aqueles relacionamentos multiplicadores, que são representados, irmãos, pelo nosso lar, pelos nossos familiares, pelo você que é casado, pela sua esposa ou pelo seu esposo. Quero aproveitar, apesar de não ser casado, mas através do que o Espírito Santo está me mandando dizer, de que o seu relacionamento, você que é casado, você que é casada, o seu relacionamento com o seu cônjuge tem que ser um relacionamento multiplicador, tem que ser um relacionamento de apoio, tem que ser um relacionamento que demonstra o avanço. E nós, na igreja, precisamos estar de olhos abertos com os tipos de relacionamentos que nós temos tido. Porque, irmãos, Satanás, ele quer nos tirar do propósito de Deus. Talvez você não vai precisar falar, mas você sabe que você pode ter já passado uma situação muito difícil envolvendo relacionamentos. Relacionamento é algo tão profundo, justamente porque envolve os sentimentos, porque envolve o espírito e a alma, que quando você está mal nos relacionamentos, com um amigo, com sua namorada, com seu namorado, com o noivo, com a noiva, com o patrão, com qualquer pessoa que seja, você não está bem, porque Deus nos fez seres de relacionamentos. E hoje, eu sei que Deus não me deu a oportunidade por qualquer motivo. Por mais que você esteja dizendo, essa palavra não tem nada a ver comigo. Mas lembre-se, hoje, você não esteja precisando dessa palavra. Mas amanhã ou depois, você pode estar diante de um relacionamento e você vai ter que identificar. Será que esse relacionamento é um relacionamento de confronto, de cooperação, que me ajuda, que me apoia, um relacionamento destrutivo ou um relacionamento multiplicador? Nós precisamos saber, irmãos, com quem nós temos nos relacionar. E eu quero finalizar a mensagem dizendo que dentro da igreja nós também encontramos todos os tipos de relacionamentos. Porque nós somos um grupo de pessoas que Deus usa, como eu havia dito no início, para transformar uns aos outros. Eu não me esqueço de uma ilustração, se é que eu já contei, eu não lembro, ou se alguém já contou, dos porcos espinhos, né? Os porcos espinhos, eles estavam vivendo um período glacial, de muito frio. E a única maneira que eles poderiam se sobreviver era se eles estivessem bem juntinhos. Só que eles começaram a perceber que quando eles estavam juntos, os espinhos do outro feriam uns aos outros. E aí eles começaram a se separar, foi cada um para um lado. E o que aconteceu? Eles começaram a perceber que se eles não voltassem, mesmo que sofrendo as dores dos espinhos, se eles não retornassem, eles iam morrer de frio. Era melhor sobreviver com dores do que morrer de frio. Então, aqui na igreja, nós encontramos vários tipos de relacionamentos, de pessoas que nos ajudam, de pessoas que estão sempre para nos ajudar a crescer, nos abençoar, e também de pessoas que muitas vezes são usadas por Deus para nos fazer amadurecer. Mas é justamente esse o propósito de Deus. Nós precisamos suportar em amor, como diz o apóstolo Paulo, uns aos outros, porque este é o propósito do Senhor, que a gente saiba viver em paz uns com os outros. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de chamar o pastor.